Boa tarde a todos. Hoje vamos entrevistar um homem com bigode que é do Sporting, é professor e ambicionava ser toureiro. Sabem quem é? Era pequeno, joguei futebol muitas vezes, também estudei só nas vésperas dos testes, a maior parte das vezes. Gostava muito de tourada, era ser toureiro. O que interessa é ser bom naquilo que se quer fazer. Gostei, acabei depois também de casar cá, fiquei por aqui e agora também já... Quando o Sporting foi campeão, corta a bigode? Não, isso não. Sempre me lembro de usar bigode, portanto, e não é por ser campeão que eu vou cortá-lo. Deve ser o sonho que todos devem ter, no fundo, que é o sonho último de cada um, é ser feliz. Boa tarde, setor. Sabemos que nasceu em Alenquer e como foi a sua infância? Conte-nos um pouco sobre isso. Nasci em Alenquer, mas foi por acaso. Andei por vários sítios e a maior parte da minha infância, portanto, desde que entrei para a escola primária, na altura é assim que se chamava, até ao final do que é hoje a escola secundária, foi nas Caldas da Rainha. Naquela zona que é chamada Zona Oeste. Pronto, e foi aí que tive os meus amigos de infância, fiz tudo um bocadinho, como qualquer um, não é? Brinquei quando era pequeno, joguei futebol muitas vezes, também estudei só nas vésperas dos testes, também a parte das vezes. Tinha um vício danado de jogar bilhar. E tinha assim um grupinho de colegas que íamos sempre para o café, onde havia umas mesas de bilhar. Basicamente era dos poucos jogos que havia assim. E também, uma vez ou outra, para o jogo não acabar e tal, faltámos uma ou outra aula. Pronto. Embora nunca se pôs em causa o aproveitamento no final do ano, não é? Mas pronto, eram estas coisas que a gente faz em jovens. Também estávamos perto da praia, às vezes também no verão, indo até à praia, não é, sem dizer nada e tal. Pronto, é estas coisas. E qual era o seu sonho de infância? Com certeza que tinha um. Tinha um ou outro. Ou não era ser futebol, não, engraçado. Era... gostava muito de tourada, era ser toureiro. Pronto, naquela altura a minha ambição era ser toureiro. Pronto, era isto que me lembro. E os jovens de hoje estão muito ligados a ídolos. O senhor na altura tinha um ídolo? Alguém que admirasse? Tinha alguns cavaleiros da tauromaquia, não é? Eu gostava de todos. E tinha também futebol. E quando era mais pequeno era indiferenciado. Lembro-me de ter vibrado muito com a seleção nacional que foi ao Mundial e ficou em terceiro lugar. Portanto, na altura, do Eusébio, do Torres, do Coluna, o Hilário, que era do Sporting, pronto, e vibrei muito. Eram esses os principais ídolos. A gente não tinha muitos ídolos noutras áreas, como hoje, nem escritores, nem políticos, pronto. Também era um ambiente, antes do 25 de Abril, que não se falava muito noutras áreas. Portanto, era um bocadinho de desporto, aqueles espetáculos assim mais mediáticos, como era o Festival da Canção, que antigamente era também uma atração quase. Portugal parava naquele dia em que havia o Festival da Canção. Era a tourada que estava sempre na televisão todas as semanas. Era isto. E no dia 25 de Abril, o que é que se lembra, o que é que marcou nesse dia? Estava no que é hoje o 10º ano. Pronto, e foi, aliás, as Caldas da Rainha, um mês e pouco antes, tinha participado numa tentativa de golpe, foi o 16 de março. Tu participou? Não, eu andava no que é hoje o 10º ano. Eu tinha 15 ou 16 anos, pronto. Mas o quartel das Caldas participou numa tentativa de golpe. Foi o único quartel que saiu. Houve ali um desencontro entre os militares e pronto. E nessa altura, inclusivamente um professor meu, que também era militar, foi preso.
e nós tínhamos conhecimento destas coisas. E quando foi o 25 de Abril, pronto, normalmente a maior parte das pessoas ficou contente, embora estávamos numa região em que também não houve aquela euforia por aí além, mas ficámos contentes na altura, perfeitamente. E a escola na altura era, certamente que era diferente dos dias de hoje. Era. Em primeiro lugar, escolas públicas, os chamados liceus, que é as escolas secundárias, só havia praticamente nas capitais de distrito, portanto era difícil estudar naquela altura. Havia duas alternativas, que eram as escolas comerciais e industriais, para quem queria ingressar na indústria ou no comércio, e havia os chamados liceus, que dava depois para prosseguir estudos para a universidade. Eu estudei num externato, era particular, nas Caldas, que não havia ensino oficial. Depois, quando ingressei no secundário, que é hoje o 10º e 11º ano, já foi numa secção do Liceu de Leiria, que abriu nas Caldas. E daí que eu estivesse portanto, na altura de 25 de Abril, estava precisamente no que é hoje o 10º ano. Era mais rígido, claro. Os professores não tinham tanta proximidade com os alunos como hoje existe. Hoje existe um ambiente de mais confiança, de mais proximidade, de mais diálogo entre todos. Ali havia maior distanciamento. Raramente conhecíamos o chamado o diretor ou reitor do liceu, não se conhecia praticamente. Pronto, e no fundo era um bocadinho isto. E neste ambiente de crise que vivemos hoje em dia, acha que a escola é cada vez mais importante para os alunos e que futuro é que os alunos vão ter? Principalmente nas alturas de crise, acho que a formação e a qualificação é cada vez mais importante. Havendo muito trabalho, muitas vezes o nível de escolaridade pode ser mais baixo. Nas alturas de crise, com pouco emprego, acho que sobretudo é preciso lutar por uma maior qualificação. Não interessa a área que a pessoa pretenda ingressar, interessa é ser bom naquilo que se quer fazer. Muitas vezes é difícil um emprego em determinada área, mas as pessoas que de facto se salientam e são bons têm garantidamente emprego. Mas hoje em dia os alunos têm que ser mais polivalentes, não podem só estar aí. Exatamente, e não podem logo à partida escolher um único curso. Não há empregos para a vida toda, como havia antigamente, e apesar de se ter uma especialização numa determinada área, há que continuar a estudar ao longo da vida, porque a partir de uma formação base, às vezes é necessário saltar para outras formações que estão junto, é essa, com um acréscimo de mais qualificações que se possa ter, não é? Portanto, isto ao longo da vida é necessário ir sempre juntando mais qualquer coisa em função também daquilo que o mercado nos vai ditando, não é? Às vezes vê-se maior procura, maior oferta em determinados setores e a gente procura uma formação naquele. Portanto, isto temos que ir um bocadinho ao sabor daquilo que o mercado nos vai oferecendo, não é? Antigamente era diferente, porque a pessoa à partida, já quase de pequenino, sabia que ia para aqui, para lá, e sabia o que fazia para o resto da vida. Agora não. E quem tinha alguma escolaridade tinha facilidade de ter algum emprego, não é? E empregos, era. E também empregos no Estado, era quase equivalente a dizer que era um emprego para o resto da vida. E hoje já não é também, até no Estado não é. E o professor escolheu a docência, o que é que o levou a escolher esta vida? Eu não escolhi. Não. Tinha um leque de opções que eu podia escolher dentro da área das ciências. Portanto, eu era melhor aluno, ou melhor, era bom aluno na matemática, depois também era um aluno razoável na fisicoquímica, na biologia. Curiosamente, nunca gostei muito de línguas, não é? E, portanto, a minha opção teria que ser sempre num curso da área de ciências. Pronto, fui para a matemática por gostar de matemática, sem saber depois uma possível saída que o curso de matemática desse. A meio do curso surgiu a oportunidade de ir dar aulas para a Lourinhã. Portanto, foi a primeira escola secundária de Lourinhã. A meio não, portanto, já tinha um grau, que era o bacharelato. Na altura havia um grau intermédio antes da licenciatura, que era o bacharelato, e nós já tínhamos habilitação para dar aulas com o bacharelato. E eu aproveitei, quando surgiu uma oportunidade de ir substituir um colega que tinha sido chamado para o serviço militar, e eu fui, pronto, e depois acabei por gostar.
E a partir daí, Para hoje em dia não se arrepende. não me arrependo. Não. Se voltasse atrás, eu escolhia. Embora tivesse tido várias oportunidades de escolher diferente. Na altura estava-se a começar portanto, a área da informática, linguagens de computadores, etc. E eram cursos aliciantes na altura. E houve muitos colegas meus que foram. E eu depois optei por ficar no ramo educacional e continuar para a docência. E agora, como diretor, quais são as dificuldades que vai ter pela frente? Não é um cargo que é fácil, não é? Porque se tem que lidar com muita coisa para a qual muitas vezes não fomos preparados, não é? Há uma área que é se calhar a mais difícil de todas, que é a de recursos humanos, é gerir pessoas, porque o diretor está à frente de uma instituição, de uma equipa, e não é um líder de papéis, porque isso é fácil, estar atrás de uma secretária sentado e só trabalhar com papéis. O difícil é trabalhar com as pessoas e fazer com que as pessoas adiram a determinadas ideias e a determinados princípios. E depois gerir também os conflitos que necessariamente surgem numa instituição grande e com maneiras de ser diferentes das pessoas e com sonhos diferentes, expectativas diferentes, não é? Isto é a parte mais difícil. E depois há a parte financeira, a parte pedagógica, a parte administrativa, propriamente papéis, não é? Pronto, que é um bocado complicado. E o que se nota é que não somos devidamente reconhecidos por parte do Ministério da Educação. Portanto, somos muitas vezes deixados um bocadinho ao abandono em cada instituição e cada diretor e cada equipa da direção tem que fazer pela vida, não é? Para ir resolvendo os problemas que vão surgindo, sem muitas vezes o apoio, quer de advogados, quer de economistas, que muitas outras empresas têm, não é? Que os apoiam na administração. E agora com o agrupamento das outras Pois, tornou-se um bocado difícil no início, porque são culturas diferentes que tiveram que se juntar, não é? E isso é sempre complicado numa fase de mudança. As pessoas conhecem aquilo que tinham, dificilmente aderem espontaneamente àquilo que não conhecem ainda, não é? E esta fase de transição para o desconhecido é sempre complicado, e foi complicado neste primeiro ano de junção do agrupamento Aquilino Ribeiro com a Escola Secundária Vila Nova de Paiva. Penso que agora o ambiente normalizou e pronto, e a partir de agora também já não há aquela diferença entre duas culturas, está a trabalhar-se na integração plena das pessoas, das maneiras de trabalhar, formas diferentes que havia, não é? Pronto, e agora penso que está a correr mais de forma normal. E que planos futuros pretendem pôr em prática? Está muito dependente daquilo que também nos deixarem fazer face à crise. Isto, falar de futuro, quando muitas vezes o amanhã é sempre incerto, não é? Isto é complicado, fazer previsões a médio ou longo prazo. Em todo o caso, os grandes objetivos do agrupamento passam, em primeiro lugar, pelo sucesso dos alunos, o sucesso escolar e o sucesso profissional e com pessoas, não é? Isso é o que nos preocupa em primeiro lugar. E depois, porque somos uma instituição implantada num concelho e numa região, pretendemos assumir-nos como também parte do desenvolvimento local e regional. E, portanto, temos sempre um conjunto de parcerias com a Câmara Municipal, com outras entidades, de modo a fomentarmos e implementarmos medidas que vão de encontro também à política que a própria autarquia define para o Concelho e que as instituições públicas e privadas do Concelho também definem para o desenvolvimento local. Agora, não é fácil, numa altura destas, fazer grandes planos, não é? Portanto, passa, sobretudo, por tentar dar à instituição uma maior qualidade, quer a nível de recursos humanos, quer de recursos materiais, designadamente para alcançar estes dois grandes objetivos, que é o sucesso dos alunos e o desenvolvimento local. E o setor sabemos que é natural de Alenquer, o que é que o levou a ficar por aqui, pelas terras de Zé? Eu já disse, Alenquer foi um acaso, sim. Mas naquela região do Estado. Eu passei 3 anos na Madeira, depois concluí para o continente e fiquei aqui colocado. Gostei, acabei depois também de casar cá, fiquei por aqui e agora também já não mudo.
Eu gosto muito, onde passei a infância, nas Caldas da Rainha, e vou lá muita vez. Vou a Lisboa porque a minha mãe é viva e vive lá em Lisboa, mas já não saio daqui. Gosto da zona, gosto da região em si, não é só da Vila Nova, da região em si, pronto, e vou ficando por cá. Então, e o senhor, quando o Sporting foi campeão, corta o bigode? Não, isso não. Não, então o bigode já é coisa que já tenho uma meia dúzia de anos, não é? Desde os meus 18 anos, portanto, e sempre me lembro de usar bigode, portanto, e não é por ser campeão que eu vou cortá-lo. Pode-me acontecer alguma coisa que tenha que cortar o bigode, mas não há de ser por isso, não. Então, agora, você vai dizer aqui, qual é a sua música preferida? Isso é difícil, não tenho uma, tenho, digamos assim, eu gosto de música brasileira. E dentro de música brasileira há ali Roberto Carlos, gosto muito, Maria Bethânia, por exemplo. Para dar dois exemplos, mas música brasileira em geral gosto. E o livro que mais o marcou? Tem algum? Não há um, quer dizer, a gente vai lendo muitos, há livros que nos marcam em determinada altura da vida, outros noutra. Eu se calhar citava os mais recentes. Eu ultimamente, nos últimos anos, tenho lido muito autores espanhóis, catalães. E, por exemplo, Carlos Ruiz Zafón, A Sombra do Vento, por exemplo. É um livro que eu gostei muito. E acho que sim. Foi A Catedral do Mar. É outro livro que também me marcou, também de um escritor catalão, Ildefonso Falcones. Mas pronto, depois há assim uma série deles que foram marcando ao longo da vida. Eu acho que a gente somos um bocadinho também produto dos livros que vamos lendo ao longo da vida e que nos vão marcando, não é? E um filme predileto? É a mesma coisa também, não. Também tem vários. Agora, não, é engraçado que ultimamente até fui ver, eu gravei muitos filmes, não é? Portanto, tenho muitas, ainda cassetes gravadas com filmes, e fui ver um que eu digo, não, se calhar este entre todos foi aquele que eu gostei muito, que era uma história que conta 3 gerações em cima, portanto o filme abarca 3 gerações, é um bocadinho confuso no início, e abarca 3 épocas, e começa na Segunda Guerra Mundial, e 3 países diferentes, que é a França, a Alemanha e os Estados Unidos. Chama-se Les uns e les autres. Eu não sei se a pronúncia está bem, isto é francês, mas depois tem uma parte musical também muito bonita, inclusivamente com o Bolero Ravel, com um bailarino Baryshnikov, pronto, e acho que é uma história bonita, e marcou muito também, por exemplo, isso. O poeta disse, o sonho comanda a vida. Qual é o seu sonho neste momento? Deve ser o sonho que todos devem ter, no fundo, que é o sonho último de cada um, é ser feliz. Ok, obrigado. Pronto, sim senhor. Ora bem.